dia a todos e todas. Agradeço aí a presença de todo mundo para mais um bate-papo, uma conversa, né? Que são esses eventos que o Comitê de Concorrência do IBRAC organiza periodicamente para discutir temas quentes, atuais, né? E também importantes do antitruste brasileiro. Hoje a gente tem mais uma dessas conversas, né? E um prazer especial para o IBRAC e para o Comitê de Concorrência, que é mais uma conversa baseada num estudo feito pelos nossos associados, é um estudo empírico de levantamento, mapeamento, né, da prática decisória do CAD e também um olhar, né, das decisões judiciais sobre um tema muito importante da prática, especialmente relacionado a investigações de cartéis, que é o tema dos prazos prescricionais da pretensão punitiva, né, do CAD, né, especialmente no caso envolvendo acordos de leniência. O Comitê de Concorrência do IBRAC, né, organizou um grupo de trabalho focado nessa questão, que já vem, que veio desenvolvendo esse trabalho já há alguns anos. É um grupo que teve a participação de diversos voluntários associados do IBRAC, né, liderados, né, pela Patrícia Carvalho, que está aqui, né, pela Ana Bátia também, né, e pela Camila Pauletti, que é a coordenadora de assuntos de cartéis hoje do Comitê de Concorrência. E o objetivo hoje é a gente fazer uma discussão focada nesse tema, trazendo os achados do grupo de trabalho e discutindo as perspectivas mais importantes relacionadas com esses nossos interlocutores super relevantes, que são a Superintendência Geral do CAD e a Procuradoria Federal especializada no CAD. Por isso eu queria agradecer bastante todas as pessoas do Comitê de Concorrência que contribuíram com esse estudo, especialmente, né, as nossas líderes que conduziram esse trabalho, e também, né, um agradecimento muito especial, mais uma vez, ao Dr. Felipe Roquette, superintendente adjunto na SG, que se junta a nós para mais uma conversa interessante, e também aos doutores Antônio Salmeirão e Carolina Saboia, da Procuradoria Federal junto ao CAD, que prontamente, né, se disponibilizaram a também fazer essa conversa conosco. Para a gente é muito importante tê-los aqui para discutir esses temas, ter a Procuradoria também discutindo, né, claro, também queria deixar um agradecimento ao Procurador-Chefe André Freire, que rapidamente também se interessou em fazer essa discussão, envolver a Procuradoria, né, e indicar os doutores Carolina e Antônio para essa discussão. Então, sem mais atraso aqui do meu lado, eu queria passar a palavra para Ana Bátia para conduzir essa conversa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos. Um agradecimento especial ao Dr. Felipe Roquette, superintendente-geral adjunto, ao Dr. Antônio Salmeirão, procurador da Procuradoria Federal do CAD, e à doutora Carolina Saboia, coordenadora de estudos e pareceres da Procuradoria Federal. Um agradecimento também para a doutora Patrícia, que é a coordenadora do GT e sócia do Tosini, que vai apresentar aqui esse trabalho que durou aí mais de ano, né, Patrícia? E contou aí com a colaboração de muita gente, é um trabalho a muitas mãos. Esse tema da prescrição é realmente um tema muito importante aqui, eu acho, para todo mundo, né? Porque ele basicamente determina quando que o CAD tem ainda o direito de investigar, processar e condenar as pessoas físicas e jurídicas por infrações à ordem econômica. Na Lei de Defesa da Concorrência, a gente já tem essa previsão da prescrição, né? Que é de 5 anos para qualquer infração à ordem econômica, exceto quando a gente fala de uma infração que também constitui um crime, caso em que essa prescrição é de 12 anos.
E apesar da gente ter esses parâmetros claros lá na Lei de Defesa da Concorrência, faz muita diferença, né? E pode determinar justamente se alguém está no tempo prescrito ou não, a aplicação de termos iniciais e interruptivos dessa prescrição, né? Então, nesse contexto, o grupo de trabalho, o que ele fez, né? Esse grupo de trabalho, ele focou no tema de prescrição, mas com um recorte específico de processos administrativos do CAD que foram originados a partir de acordos de leniência e que chegaram a ser julgados pelo Tribunal do CAD, né? E focando sempre nessa discussão do que poderia ser extraído daí com relação a práticas do CAD, que são relevantes para a gente entender se existe um critério, se existem temas que ainda não foram debatidos e estão sendo aplicados de forma diferente, né? Então, para levantar aí esse debate, para a gente trazer o resultado dos estudos, eu queria explicar para vocês um pouco como que a gente vai fazer, tá? Vai ser uma conversa aqui bem aberta. Eu queria pedir para todo mundo ficar bem à vontade dentre os palestrantes aqui para poder conversar e interromper um ao outro, tá? Mas, para a gente até poder entender o estudo, queria começar pedindo para a Patrícia explicar, né, os termos desse estudo. A gente vai dividir aí em blocos para os temas não se embaralharem. E assim a gente vai colhendo os comentários e as percepções dos demais presentes. Então, nesse contexto, Patrícia, eu queria pedir para você explicar um pouco mais para a gente, né, sobre o GT, sobre esse trabalho, para a gente poder começar a discussão. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui participando de mais um encontro do IBRAC. Um tema que para mim assim, foi parte aí da minha vida nos últimos anos de forma muito intensa. Acho que como a Ana já colocou, acabou durando muito mais até do que a gente gostaria e até temos aqui uma defasagem talvez nos resultados, como eu vou explicar aqui daqui a pouco, mas eu acho que ainda assim é um material muito rico para a gente, né, conversar aqui, ainda mais tendo, né, a presença do Dr. Felipe Roquette, da doutora Carolina, do Dr. Antônio Marcos Sameirão. É um prazer estar com vocês nesse encontro, e eu quero também agradecer a todos os participantes do GT, até se me permitirem, eu vou compartilhar aqui. A gente queria ter colocado a foto de todo mundo, acabamos não conseguindo, mas acho que é simbólico aqui para registrar que esse trabalho foi feito a muitas mãos. Nós temos, né, mais precisamente 34 pessoas envolvidas neste grupo de trabalho, e deixo aqui meu agradecimento a todos os participantes também que fizeram possível essa análise né, possibilitando esse debate. Mas sem mais delongas, já queria passar aqui um pouco para explicar como que foi feito esse trabalho, algumas considerações iniciais. Como a Ana falou, e aí eu já vou voltar aqui na apresentação para o slide que eu trago os resultados de forma mais geral. O objetivo né, desse trabalho foi fazer um levantamento específico dos casos originados de acordo de leniência. Então, naturalmente, a gente teria muitos outros enfoques possíveis aí para o tema da prescrição, que é super né, complexo, mas por que a gente fez esse olhar específico? Já estou adiantando aqui, né, coisas que nem era, tentando voltar, a apresentação travou. Deixa eu só ir para o slide específico aqui, que é... Peraí, vamos lá. Acabou que a ordem dos slides aqui ficou meio confusa, peço desculpas aqui, mas já chega aqui no slide que eu quero, ou qualquer coisa eu também paro de compartilhar e depois a gente coloca. Eu vou fazer isso, acho que é mais fácil. Então, como que, né, a gente fez esse trabalho? A gente teve dois grupos, né, de pessoas, um dedicados à análise dos casos julgados pelo Tribunal do CAD,
desde a vigência da nova lei, e julgados em definitivos, e mais uma vez, que tenham sido originados a partir de acordo de leniência. E a partir dos resultados dessa pesquisa no CAD, a gente tentou olhar no judiciário se existia alguma discussão derivada desses casos julgados pelo Tribunal do CAD. Mas, para além dos casos específicos, né, julgados pelo CAD, a gente também aplicou alguns termos de busca no judiciário para olhar de forma mais ampla, até porque a gente já tinha visto que teria um resultado ali limitado de casos no judiciário, muito, né, é provável que até por uma questão de segredo de justiça, é importante frisar isso aqui, a gente tem uma série de limitações por questões de confidencialidade, então também foi feita ali uma aplicação de termos de busca para identificar eventuais outros casos no judiciário, ainda que não diretamente relacionados ao CAD, mas que tratassem da matéria. E o que a gente identificou né, a partir desse levantamento? Foram 56 casos identificados no CAD, derivados de acordo de leniência, julgados pelo tribunal. E desses 56 casos, 27 tinham como discussão o termo inicial da prescrição e 22 o marco interruptivo da prescrição. Depois eu vou detalhar no próximo bloco os resultados de cada um desses, mas só para já trazer aqui números gerais, especialmente dessa parte do CAD, depois também eu vou detalhar um pouco mais da parte do judiciário. E acho que um comentário que é importante é por que a gente também olhou especificamente esses casos derivados de acordo de leniência. A gente tem visto aí uma sinalização por parte da Superintendência Geral do uso do marker, do termo de marker, como um marco interruptivo. Então, acho que isso também fomentou esse debate no IBRAC e esse trabalho para levantar se isso já havia sido em algum momento considerado pelo tribunal, nos casos já julgados, ou seria realmente um termo aí que está surgindo agora como um potencial marco interruptivo da prescrição. Um outro comentário que eu já quero aqui, né, deixar até para que eventualmente o doutor Felipe possa comentar, a gente vê uma pluralidade de entendimentos, depois eu vou detalhar quais foram os entendimentos, mas são 3 entendimentos que foram identificados em relação aos termos iniciais de prescrição e 4 entendimentos em relação ao termo interruptivo da prescrição. E esses entendimentos, até a gente pensou, bom, o recorte que a gente fez são mais de 10 anos, então é de certa forma até natural também que você tenha uma eventual mudança de entendimento ao longo dos anos, ou até mesmo diante das diversas formações que o tribunal teve ao longo desses anos, mas a gente identificou também que mesmo decisões contemporâneas eventualmente traziam marcos diferentes. E tendo em vista a relevância do Instituto da Prescrição, eu acho que é um ponto que merece reflexão, né? O quanto, eventualmente, ter essa divergência de entendimentos impacta em termos práticos. E aí a gente diz até, por exemplo, e a gente sabe que essa é uma bandeira da Superintendência Geral, em termos de definição de polo passivo. Se a gente não tem, né, talvez, clareza em relação aos marcos iniciais e interruptivo, como que isso pode impactar até mesmo na questão da celeridade dos processos da instrução, porque sabemos que um polo passivo muito amplo tende a gerar ali uma duração maior do processo. Então, esses são os resultados aqui de forma bem geral e a metodologia que foi aplicada. Não quero já antecipar aqui as próximas etapas, já devolvo aqui a palavra para a Ana, e aí num próximo momento eu posso falar um pouco mais da parte do judiciário, antes da gente adentrar nos termos em específico. Obrigada, Patrícia. Eu queria passar a palavra para o doutor Felipe,
para entender um pouco como que a SG está olhando esse tema. A gente sabe que é um tema sensível, então também queria fazer um disclaimer aqui para que todos fiquem muito à vontade para colocar as suas opiniões, né? Sabemos que nem sempre são a opinião do órgão que representam. E com base nas informações que podem ser disponibilizadas aqui para a gente de forma pública. Obrigado, Ana. Você já roubou a primeira parte da minha fala, que, obviamente, o que eu vou falar aqui, a minha opinião pessoal, não representa a opinião oficial da Superintendência Geral e nem tampouco do CAD. Mas também queria, além de agradecer o convite nas pessoas do Renê, Ricardo, Ana e Patrícia, parabenizar o IBRAC por produzir essa pesquisa empírica, mais um bem público que acho que fortalece o debate em torno de questões que são fundamentais para a nossa atividade, tanto na perspectiva da autoridade quanto da prática privada. Eu vou fazer um comentário acho que mais genérico agora no começo, sem entrar em detalhe nos resultados da pesquisa. Primeiro, que eu acho que a discussão sobre prescrição, a gente sempre tem que evitar fazê-la de maneira isolada. Eu acho que a discussão recente, eu acho que mais candente em torno do tema da prescrição, principalmente de algumas novidades e inovações sobre termos iniciais e interruptivos, ela tem que ser lida à luz da discussão mais sistêmica do antitruste. A gente, ao longo dos últimos anos, tanto na SG quanto no tribunal, tem passado por discussões estratégicas de temas que têm que ser analisados em conjunto. Então, eu não consigo ver a discussão em torno do tema da prescrição isolada, por exemplo, do tema de discussão de padrão de prova, isolado da discussão em torno de como corroborar provas que são fornecidas por meio de acordos. Eu acho que essas discussões têm que ser feitas em conjunto, de maneira sistêmica, porque, em grande medida, o que a gente tem percebido é que as alterações mais recentes do tribunal, em diversos casos, vêm desafiando a superintendência a produzir processos administrativos com algumas características que são consideradas essenciais pelos decisores, pelos conselheiros. Então, acho que o tema da prescrição tem que ser lido nessa ótica mais sistêmica da política de defesa da concorrência e de casos complexos de construção de jurisprudência no tribunal. Além disso, eu acho que o tema da prescrição talvez seja um sintoma de discussões que são feitas aqui na Superintendência Geral ao longo das últimas gestões. E eu destaco 2 pontos. Né? O tema da prescrição ele se torna muito importante quando a gente começa a discutir aqui na Superintendência e desenvolver projetos e iniciativas, por exemplo, relacionadas à instrução mais célere do processo, à construção de polos passivos que sejam mais adequados para a instrução processual, que de fato representem as características daquele caso concreto e das especificidades daquela conduta. Então, eu acho que a prescrição, por mais que seja um tema que desperte bastante paixão, porque ele, de fato é desafiador quando a gente está lidando com casos relacionados a condutas que foram levadas a cabo em períodos muito, muito dilatados, ela tem que ser, primeiro, feita à luz de uma discussão sobre o sistema de defesa da concorrência, que tem outras questões sendo discutidas tanto na SG quanto no tribunal, e também tem que ser percebida dentro de um contexto bastante específico, que é da instrução dos processos administrativos e das novas estratégias que a Superintendência vem implementando para que essa instrução seja mais célere, com polos passivos mais adequados ao tipo de conduta que está sendo investigado. Então, esses são os dois primeiros comentários mais genéricos que eu faço, sem entrar no detalhe da pesquisa, mas eu acho que tem que ser levados em consideração quando a gente está discutindo o tema da prescrição.
Bom, queria passar para você, Patrícia, agora para também comentar um pouquinho mais sobre, aprofundar aí um pouco mais a questão dos parâmetros do estudo, né? Outros pontos que você acha relevante aqui trazer para todo mundo. Obrigada, Ana. Bom, eu falei, acho que né, na minha primeira parte ali, um pouco mais da metodologia para o CAD, e eu queria agora detalhar um pouco mais como que foi feito, apesar de já ter feito também algumas considerações em relação à questão do judiciário, mas só trazendo um pouquinho mais de informações de como que foi feito esse olhar em relação ao judiciário. Então, como eu disse, a gente pegou os casos julgados pelo CAD e usamos critérios de busca relacionados a esses processos em específico. E, além disso, a gente desenvolveu uma série de outros termos, buscando também eventuais outros processos que envolvessem discussões relacionadas a termo inicial de prescrição e marco interruptivo de prescrição, ainda que não diretamente relacionadas a processos originados no CAD. E aí o nosso foco foi os TRFs 1, 2 e 3. Então, as buscas foram bastante centradas em relação a esses tribunais regionais federais, e também Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Em relação a esses órgãos em que buscamos aí os julgados, de longe, Tribunal Regional Federal da Terceira Região é o que mais resultou em discussões relacionadas à matéria que a gente estava olhando. Até, deixa eu ver se eu tenho aqui esses números gerais, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, temos 414 processos que voltaram em relação aos termos de buscas que a gente aplicou, sendo que 98 desses tinham alguma discussão relevante. E aí, no próximo bloco, eu vou detalhar um pouco mais o que a gente encontrou nos julgados no judiciário, mas já posso antecipar aqui também que, de forma similar ao que a gente viu no CAD, há uma pluralidade de entendimentos, também identificamos ali 2 ou 3 entendimentos em relação ao termo inicial, e 3 entendimentos em relação ao marco interruptivo, mas eu acho que vale também uma ponderação aqui que o espectro do judiciário é muito maior. Então, acho que essa pluralidade de entendimentos você vê, né, em relação CAD versus judiciário, mas a gente está falando de um universo muito maior para o judiciário, né? E, novamente, só destacando a questão do segredo de justiça. E aí eu sei que o doutor Antônio Carlos Salmeirão e a doutora Carolina Saboia já têm olhado para isso, né, na Procuradoria Federal do CAD, e quem sabe tenham mais visibilidade do que a gente, porque naturalmente a gente acaba não tendo acesso a muitas informações. Então, acho que é importante fazer esse disclaimer aqui de que isso reduz a precisão dos resultados, mas ainda assim acho que trouxe elementos bem interessantes, porque mostra, né, depois quando eu detalhar os resultados, uma certa semelhança em relação a alguns dos termos que são aplicados. Então, acho que é isso, Ana, só para começar aqui a questão em relação ao judiciário. Perfeito, Patrícia, obrigada. E agora que você trocou em judiciário, né? A gente sabe que a Procuradoria acompanha aí muito de perto, já a Procuradoria do CAD no passado já emitiu opiniões relevantes com relação ao tema, que acabaram direcionando, né, e informando a atuação do CAD. Então, nesse contexto, eu queria perguntar para a doutora Carolina como que a Procuradoria tem olhado para esse assunto de prescrição, se vocês têm feito um acompanhamento mais de perto recentemente. Bom dia, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar desse webinar, um tema tão relevante, e destacar a importância desses eventos que o IBRAC promove para trazer essa discussão de forma mais aprofundada para todos os atores que atuam na defesa da concorrência. Entrando especificamente na pergunta da Ana Batiá, a relevância do tema é evidente para todos. E, a partir disso, dentro da Procuradoria, a gente percebeu a necessidade de aprofundar esse estudo.
E a gente tem um papel de assessoramento, obviamente, interno, então a gente tem uma visão um pouco retrospectiva, olhando quando o processo chega para a Procuradoria se manifestar. A gente tem que fazer análise do que já foi feito, e a gente também tem um papel um pouco prospectivo, no sentido de antecipar como que o judiciário pode vir a se manifestar quando questionado. A gente sabe que existe um alto grau de litigiosidade das decisões do CAD, muitas delas são levadas para o judiciário, e a prescrição é um tema recorrente. Como vocês já colocaram, a gente tem algumas limitações para comentar os resultados que a gente encontrou. A principal delas diz respeito ao sigilo dos processos. Em sua maioria, os processos são sigilosos. Então, os comentários que a gente vai fazer aqui são de ordem bem genérica, para não permitir a identificação do caso específico. E a gente também tem uma outra dificuldade que diz respeito ao fator tempo, porque entre o julgamento de um caso pelo CAD e o julgamento desse caso pelo judiciário, tem um transcurso muito grande. Se a gente pensar em trânsito em julgado do processo judicial, esse tempo é ainda maior, né? A gente enfrenta casos que na primeira instância, às vezes com 8 anos para uma sentença, quando a gente coloca nos tribunais, esse prazo aumenta. Então, se pensar em tribunal superior, nem não dá nem para prever quanto tempo levaria para esse trânsito definitivo. Mas, dito isso, a gente tem feito esse levantamento, obviamente, a gente tem acesso a todos os processos, né? Então, a gente consegue fazer um recorte um pouco mais específico. A maior parte dos processos envolvendo o CAD se concentra na primeira região, e tem muitos também na terceira região, são os dois grandes focos de processos judiciais no CAD. Mas, apesar disso, a gente encontra essa discussão em todos os, se não já nos tribunais regionais federais, na primeira instância, em todos a gente já tem essas manifestações. E eu sei que a questão dos marcos e dos termos vão ser mais aprofundadas no bloco seguinte, mas a gente consegue inferir já algumas coisas. Primeiro, sempre que a conduta é tipificada como crime, o judiciário tem reconhecido de forma muito tranquila que a aplicação do prazo prescricional vai ser o prazo abstrato da lei penal. E isso eles consideram de forma indiferente se tratar de pessoa natural ou de pessoa jurídica. Então, esse eu acho que é um ponto importante, que é sempre retomado, né, tanto nos processos administrativos quanto nos processos judiciais. E uma outra coisa também que a gente verifica, de maneira muito forte aqui na primeira região, o judiciário, quando vai olhar para o caso concreto, porque aí o estudo mostra, né? A gente tem diversos marcos iniciais e diversos marcos interruptivos. É um pouco difícil a gente fugir da análise do caso concreto, embora idealmente a gente esteja sempre buscando uma uniformização de qual é o termo inicial, quais são os marcos interruptivos. A verdade é que a realidade é muito mais complexa do que a teoria. Então, não tem como a gente fugir da análise daquele caso concreto, que muitas vezes, por alguma razão, vai afastar aquele termo genérico de cessação da prática. Então, a gente verifica isso de fato, tanto nos processos administrativos quanto nos processos judiciais. Mas, dito isso, a gente verifica também, em muitos casos, uma deferência do judiciário em relação aos critérios utilizados pelo CAD. E em algumas decisões, a gente vê de forma explícita que compete a decisão atestando que compete exclusivamente ao CAD, como autoridade responsável pela condução do processo administrativo, o juízo acerca da utilidade dos documentos, não podendo a parte substituir a autoridade na análise de quais documentos seriam úteis ou não para o que se apurava, porque essa também é uma questão que acaba sempre sendo trazida, né? Não, mas aquele documento ou aquele ofício não teve nenhuma utilidade prática para o processo, então não poderia ser utilizado como marco interruptivo. Mas, de outro lado, e isso já foi, né, no estudo isso também, do IBRAC, isso também consta, que, naturalmente,
o ato administrativo processual de mero expediente, ou que determina a produção de provas absolutamente irrelevantes para o deslinde do processo administrativo, ou que não guarda qualquer pertinência com os fatos apurados, ele não constitui causa interruptiva da prescrição. Então, como que a gente vai saber qual é esse processo, qual é a relevância ou não? Isso a gente necessariamente tem que olhar para o caso concreto. E aí, de novo, retomando o início da minha fala, a gente tem uma decisão do CAD, isso é judicializado, e a gente só vai ter uma manifestação definitiva do judiciário, às vezes 10, 12, 15 anos depois, sobre se aquele documento era ou não. Isso dificulta um pouco a análise, mas nós estamos fazendo internamente, o nosso estudo é sempre voltado para o assessoramento, né? Então a gente tem essa preocupação em fornecer a melhor informação possível para a SG, para o tribunal, em alimentar e dar esse feedback mesmo de, olha, como que é o entendimento do tribunal do CAD, como tem sido o entendimento do judiciário. Mas a gente sempre se defronta com essas dificuldades. Obrigada. Pela sua fala, me pareceu, eu só queria esclarecer um ponto, me pareceu que ela também abarca não o caso específico, né, desse recorte que a gente tem no grupo de trabalho, que é um recorte muito específico do grupo de trabalho com relação a casos que originarem acordo de leniência e que foram julgados no tribunal, mas até com relação por exemplo, a prescrição intercorrente, né? Quando a prescrição que ocorre aí durante o decurso do processo, e não só com relação a, por exemplo, provas que foram trazidas, né? Provas que de fato demonstram que as pessoas físicas e jurídicas do polo passivo estavam envolvidas ou não, né? Em que período naquele fato que está sendo investigado. É isso, né? Isso, Ana, desculpa, eu devia ter feito esse esclarecimento no início, né? Porque, de fato, o estudo que a gente está fazendo internamente, ele é bem mais abrangente. A gente olha para a prescrição punitiva, mas a gente também olha para a prescrição intercorrente, tá? Então, a gente não fez essa restrição para os processos originários de acordo de leniência, a gente está fazendo uma análise mais completa mesmo. Que bom que você fez esse esclarecimento. Não, perfeito, doutora Carolina. Não, muito útil e relevantíssimo para todos saber esses pontos. Me chamou a atenção a questão do crime para pessoa jurídica também, que a gente vê que é uma discussão recorrente, né, nos processos no CAD. E até parece que a doutora Carolina combinou com o doutor Felipe, porque o doutor Felipe já trouxe essa relevância dessa análise caso a caso e sistêmica né, da questão da prescrição com as provas e o caso concreto, né? Então, achei bem elucidativo. Bom, Patrícia, com esses comentários, o que você acha da gente aprofundar agora? Você podia trazer para a gente o que o grupo de trabalho concluiu com relação aos termos, né, aos marcos interruptivos? Você poderia trazer aí esses dados agora de uma forma mais concreta para a gente poder entender o que foi a conclusão do grupo de trabalho? Claro, Ana, vamos chegar no ponto que todo mundo deve estar curioso aqui, né? Bom, como vocês viram, eu tinha preparado um slide, mas eu não vou nem projetar, porque eu já vi que está travando aqui e eu posso falar facilmente os dados. Acho que era mais para fins ilustrativos. Mas começando, então, com os resultados no CAD, né? Nos julgados do Tribunal do CAD. Então, dentre aqueles casos que a gente encontrou alguma discussão sobre o termo inicial da prescrição, 17 deles foi adotada a cessação da conduta, isso representa, então, 64% do total dos casos que teriam alguma discussão relacionada ao termo inicial da prescrição. 8 deles foi adotada a data do último documento individualizado para cada representado, e isso representa 29% do total analisado. E 2 processos, a gente identificou que foi adotada a data do último documento
da prática como um todo, ou seja, sem individualizar para cada representado, e isso representa 7%, então, do total de casos em que houve discussão sobre o termo inicial da prescrição. Então, como eu tinha, né, antecipado, acho que isso mostra ali uma pluralidade de entendimentos, mas há uma clara também prevalência em relação a um termo que é o da cessação da conduta. O mesmo padrão a gente identifica em relação ao termo interruptivo da prescrição. Então, dentre os casos identificados com alguma discussão a esse respeito, 12 deles adotaram a instauração do processo administrativo como marco interruptivo da prescrição, e isso representa 54%, então esse foi o termo prevalente dentre os interruptivos. Depois a gente tem, com igual proporção, 13% cada um, a ciência do representado, que seja o comparecimento espontâneo ou a notificação do representado, que tem, então, 3 casos, equivalente a 13%, e o outro é a assinatura do acordo de leniência. E aqui é até curioso, porque são os dois marcos mais distantes, né? A assinatura do acordo de leniência é o primeiro, e a ciência do representado, a notificação, é o último, e eles aparecem em igual proporção. E, por fim, a gente identificou um caso em que houve a utilização da instauração do inquérito administrativo como marco interruptivo da prescrição. E aí aqui vale o comentário, que no tribunal, então, por enquanto, né, ou até ali 2023, mas do que eu venho acompanhando, eu acho que isso ainda permanece mesmo para os julgados de 2024 e 2025, a gente não teve a utilização do termo de marker como um marco interruptivo nos casos julgados pelo tribunal. Então, esse é o panorama, Ana, em relação aos resultados do CAD. Aí, acho que do judiciário eu falo na sequência, né? Perfeito, Patrícia. Você pode só lembrar, gente, qual que foi o período analisado? Claro, período foi desde a vigência da Lei 2.529 de 2011 até a última sessão de julgamento de 2023, que, salvo engano, aconteceu em outubro de 23. Então, não abarcou casos de 2024 e 2025. Tá. Então, se eu entendi direito, a gente tem aí mais da metade dos casos com a prescrição sendo interrompida quando tem a instauração do inquérito administrativo, que a gente sabe que não é todo caso de cartel, de acordo de leniência que tem o inquérito antes, ou então com a instauração do processo administrativo. E aí a gente tem alguns casos que ficam, como você comentou, nas duas pontas, né? Então, ou ali quando assinou o acordo de leniência, ou quando, mesmo depois da instauração do processo ou do inquérito, a gente teve a ciência inequívoca aí da existência do processo pelas pessoas que estavam no polo passivo, né? Exatamente, Ana. Foi esse né? Então, assim, a prevalência, 54% instauração do processo administrativo, apenas um caso, instauração do inquérito administrativo, e depois a gente tem 3, que é ou a ciência do representado ou a assinatura do acordo de leniência, que são, né, novamente, momentos processuais bem distantes. Então, acho que isso foi um ponto que chamou a atenção também, né? Porque a gente tem um lapso de tempo, muitas vezes, entre a assinatura do acordo de leniência. Acho que agora reduzido, acho que em relação aos processos mais recentes, isso talvez já não seja tão verdade, mas anteriormente, entre a assinatura do acordo de leniência e a efetiva ciência do representado, a gente tinha um lapso de tempo bem considerável. E acho que é algo, né, enfim, estou curiosa aqui para ouvir o Felipe a respeito, né, que talvez, como acho que ele já bem colocou no primeiro bloco, não é visto de forma isolada, talvez esteja sendo, né, olhado dessa forma mais holística, mais global, considerando também outras questões que não só a prescrição.
Até para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica interna de avaliação, eu queria até perguntar para o doutor Antônio Salmeirão, depois também ouvir o doutor Felipe, mas sobre essa, né, vocês fazem na Procuradoria esse acompanhamento, olham de perto essas questões. Queria entender, além de, claro, a sua opinião, né, doutor Antônio, sobre o tema aqui que a gente está discutindo, mas também se há um debate interno entre Procuradoria, Superintendência Geral do CAD, Tribunal do CAD, para levar esses casos que, como eles estão sendo vistos pelo Judiciário. Você poderia comentar um pouquinho também para a gente? Assim, com todo prazer. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, ao IBRAC, na pessoa do Dr. Renan, Dr. Ricardo Botelho, Patrícia, muito obrigado, própria Ana Bate. A partir da gestão do Dr. André, a gente tem buscado se intensificar o assessoramento direto, até o assessoramento informal, não só os gabinetes dos conselheiros, mas as coordenações gerais da superintendência. E esse é um debate que naturalmente está se intensificando, porque a questão prescricional é algo que realmente é bastante preocupante, né? Porque todos nós sabemos que fulmina por completo aí a pretensão punitiva da administração. Então, realmente, esse é um debate que tem sido colocado diariamente, né, em todos os órgãos aí, e a Procuradoria tem buscado harmonizar, né, alguns dos nossos procedimentos, entendimentos com que o próprio Judiciário vem entendendo, para que a gente tenha menos questionamentos, né, e que assim consigamos manter aí as decisões administrativas, né, adotadas pelo tribunal. Obrigada, doutor Antônio. Doutor Felipe, tem algum ponto que o senhor queira comentar? Não, primeiro, eu acho que é sempre importante enfatizar quando novos procedimentos são adotados e dão certo, essa interlocução com a PFE-CAD realmente está excelente. A gente tem um assessoramento super qualificado e tempestivo, que é mais importante por parte da PFE-CAD. Obviamente que os erros que a gente comete são nossos, não são culpa deles. Mas a gente está sempre discutindo questões concretas de investigações aqui da SG, junto com a PFE-CAD, e um dos temas que surge de maneira recorrente é o da prescrição. Dito isso, eu acho que a gente tem enfrentado, em alguns casos concretos, algumas novas teses relacionadas a, principalmente, marcos interruptivos de prescrição. Mais recente que vocês, inclusive, levantaram é o uso do termo de marker, né, como interruptivo da prescrição em investigações. Eu acho que, como o estudo termina em 2023 e, portanto, não contempla decisões da nova formação do tribunal, provavelmente a gente vai ter decisões mais recentes que já têm enfrentado essa questão. E a gente, obviamente, olha com bastante atenção para as decisões do tribunal, porque, em grande medida, a gente tenta se antecipar nos casos que a gente está instruindo. A gente tem um desafio aqui na SG, que vocês estão cientes de que é uma preocupação dos superintendentes gerais ao longo das últimas gestões, de reduzir, né, o prazo da instrução e decisão final sobre as investigações aqui na SG. E das externalidades positivas, para além de dar resposta tempestiva para a sociedade, etc., é que a gente consiga estar alinhado com a jurisprudência recente do tribunal. Em grande medida, a gente está enfrentando alguns desafios recentes, não só em termos de prescrição, mas também de padrão de provas, porque as nossas investigações foram realizadas ou finalizadas, processos instaurados,
informações muito anteriores daquela que vai julgar o processo administrativo. À medida que a gente vai acelerando a instrução, nossa meta é bastante ousada de conseguir fazer instrução de processos administrativos de cartel, principalmente, em 3 anos, a gente possibilita que a jurisprudência vigente no momento da instauração do PA seja a mesma daquela do momento do julgamento, que traz uma série de facilidades para a Superintendência Geral, permite que a gente contorne esses desafios de divergências de entendimentos entre o momento da instrução e do julgamento. E a questão da prescrição é algo que é muito patente, que a gente tem enfrentado esse problema, porque há mudanças mais recentes de consideração em relação aos termos interruptivos e que a gente tem que enfrentar nos nossos casos concretos. Um agradecimento aí também à ESG, né, doutor Felipe, que a gente viu esse esforço de alterações recentes aí para acelerar as investigações e o andamento dos processos, a exclusão de pessoas físicas do polo passivo de alguns casos. Então, é bem interessante ver como que vocês estão olhando para esse assunto. Antes de abrir para perguntas aqui, que a gente tá com mais de 100 pessoas, tá, assistindo, um público ótimo para o nosso webinar, tema super relevante. Eu queria abrir rapidinho para doutora Carolina, doutor Antônio, doutor Felipe e Patrícia também, se tem algum outro ponto que vocês queiram colocar antes de abrirmos aqui para eventuais questionamentos. Eu vou puxar a fila aqui, prometo ser rápida para deixar tempo aqui para as perguntas, por favor, enviem perguntas, mas acho que eu só acabei não falando, né, também o que a gente encontrou no judiciário, né, em termos de termo inicial e marco interruptivo. Então, só para matar a curiosidade aí de todo mundo, os prevalentes ali no judiciário foram data da prática do ato ou da cessação da conduta em relação ao termo inicial, pelo menos em relação aos julgados que a gente encontrou, esse é o prevalecente, e tem também, em alguns casos, data de conhecimento dos fatos. A gente sabe que, em relação a outros órgãos federais, esse tem sido utilizado, às vezes, como o termo inicial da prescrição. E, em relação ao termo interruptivo, foi instauração do processo administrativo, ciência do representado e algum ato, né, de apuração do fato, e aí com aquele recorte também, né, de que atos, né, que não tenham fins apuratórios não são considerados para fins de interrupção do prazo. Então, só para fins de completude aqui apresentando, e acredito que depois a gente vai disponibilizar a todos os associados do IBRAC o relatório completo com os resultados desse grupo de trabalho, mas já, né, também deixando aqui esses dados aí para conhecimento de todos. E só queria fazer uma ponderação aqui, acho que foi muito, né, interessante ouvir as considerações do doutor Felipe, da doutora Carolina e do doutor Antônio Marcos, e eu acho que o levantamento ele visa também a essa finalidade de segurança jurídica, porque eu acho que uma vez que a comunidade tem essa clareza, isso também ajuda, né, em relação a como, acho que a celeridade é um interesse de todos. E o marker em si até acho que gerou, né, de certa forma, uma apreensão, a utilização dele como um marco interruptivo, porque me parece que ele pode ter um efeito justamente contrário, de prolongamento e não de celeridade, né, à medida que você aumenta ali a possibilidade, né, do tempo da conduta ser analisada. É um termo muito anterior, né, à própria assinatura do acordo de leniência. Então, enfim, acho que o objetivo é comum e, né, só fica essa consideração aqui também para reflexão. Mas é isso, obrigada, Ana, obrigada a todos. Obrigada, Patrícia. E nesses casos do tribunal, eu tinha entendido que não tinham muitos casos, mas que a gente tentou olhar justamente para os casos que também tratavam da revisão
de decisões do CAD, principalmente quando o tribunal foi provocado pelo polo passivo, né, que foi condenado nas ações do CAD. Foi esse o contexto desses julgados, né? E isso, mas, né, você vê até o fato de que traz, por exemplo, data da conhecimento dos fatos. A gente sabe que esse não é um termo utilizado no CAD. Então, a gente acabou também olhando ali processos julgados por outros órgãos federais, então, por exemplo, o TCU, mas que aplicam a mesma lei, né? A lei de processo administrativo, então os mesmos parâmetros ali, em princípio, que seriam, né, comuns a todos os processos administrativos. Até como, né, acho que para fins de, né, avaliação mais ampla de como outros órgãos têm feito, né? Acho que a ideia foi um pouco essa. Perfeito, Patrícia, obrigada. E aí, falando aqui, acho que em nome do IBRAC, né, e do grupo também, eu acho relevante o ponto da segurança jurídica que você trouxe. A gente entende, né, naturalmente as dificuldades caso a caso, mas de fato, e aí ponto que eu sei que não é fácil, né, para o CAD, para a Procuradoria, mas se a gente tivesse uma maior clareza sobre essa questão do termo interruptivo, principalmente para essas ações que a gente tem, que normalmente são de cartéis, agora a gente está tendo muitos casos de troca de informação sensível, que a gente sabe que já adiciona um elemento a mais, porque aí tem essa discussão, né, se eles se aproximariam de cartel ou não, se a gente está falando de uma prática que, na verdade, está sujeita ao prazo prescricional de 5 anos, mas é uma questão muito de enforcement do CAD também, né? O que o CAD já, claro, depois isso pode ser discutido mais à frente no tribunal e no judiciário, mas se o CAD ele tem interesse em olhar para esse período, né, tentar prolongar o período ou restringir o período, sabendo que ao colocar termos interruptivos como um marker, isso naturalmente vai gerar uma discussão maior, né, sobre a aplicabilidade daquele marker como termo interruptivo ou não. Sabendo, é claro, que a própria lei ela não é tão clara, né, com relação a esse ponto, dado que ela menciona ato inequívoco, né, ou a ciência do polo passivo. Doutor Felipe. Não, só um comentário. Eu acho que você trouxe uma questão que é super relevante, que a gente está debatendo muito aqui na SG, que são os casos recentes de troca de informação sensível. Eu vejo esses casos como realmente bastante desafiadores. A gente teve debates bastante intensos no momento de construção do caso, de instauração do processo, mas eu acho que os casos de troca de informação sensível ainda são uma construção, né, dentro do direito à concorrência brasileiro. Então, eu comparo um pouco com os primeiros casos de cartão em licitação quando foram levados para o tribunal. Houve discussões semelhantes também relacionadas à prescrição, qual que era a prescrição para pessoas físicas, se era o último documento, se era a assinatura do contrato. Óbvio, nesses contextos de novas condutas ou de condutas mais complexas, a gente vai enfrentar um período de incerteza em relação a vários desses debates que são fundamentais, principalmente para a prática privada, mas também são para a gente. Então, vocês podem ter certeza que a discussão em torno da prescrição ela é realizada ao longo de toda a instrução. Isso envolve não apenas o recebimento da denúncia, ou o termo de marker, ou a negociação da leniência, e a instauração do processo administrativo. Em todos esses pontos, isso é discutido, tanto na perspectiva, obviamente, do caso concreto, quanto na perspectiva estratégica da instrução do processo administrativo. A gente não tem nenhuma intenção de incluir mais pessoas físicas ou jurídicas do que o necessário para investigação daquela conduta. Não é mais a praxe da autoridade polos passivos de 150 investigados. Então, essa discussão é feita, é realizada, mas
eu vou cometer uma platitude que a gente repete muito aqui, que ela é definida caso a caso, porque em alguns casos, de fato, a gente não tem condição não vou falar decretar a prescrição em relação a determinadas pessoas, mas de ter uma ideia mais precisa se está prescrito ou não, porque eventualmente a gente pode obter informações adicionais ao longo da instrução. Há casos muito claros de que aquela pessoa física ou jurídica não devem ser incluídas. Eu tenho certeza que a grande maioria dos advogados aqui presentes estão no caso de RH, os dois que foram instaurados no ano passado, e lá houve um esforço, de fato, de excluir pessoas físicas e jurídicas que não participaram da conduta ou em relação às quais estava prescrito. Mas existem casos limítrofes e nesses casos a instrução pode trazer elementos adicionais que nos permitam compreender mais precisamente a conduta em relação àquelas pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então é uma preocupação constante e a gente obviamente sempre é desafiado pelo mercado, pelos advogados a desenvolver critérios mais precisos, mas nem sempre isso é possível, dadas as peculiaridades dos casos concretos e das novas condutas. Falei demais. Só aproveitando o gancho do Felipe, o estudo na Procuradoria tinha exatamente esse objetivo, né? De tentar estabelecer de forma mais objetiva esses marcos e os termos. Só que, como ele colocou, e eu já tinha colocado anteriormente, as situações concretas são bem mais complexas que a teoria. Então, não tem como a gente afastar o caso concreto, a análise do caso concreto. E dentro da Procuradoria, a gente fica nessa posição de um lado, fortalecer a conversa, o assessoramento com a SG, com o plenário, com o tribunal de modo geral, e de outro lado, alimentar o judiciário com informações qualificadas sobre a particularidade da análise do caso. Porque, como a Patrícia colocou, às vezes o TCU ou a própria CGU, eles vão ter um olhar diferente, porque está cada um na sua área de atuação. E o judiciário, muitas vezes, não tem a sensibilidade de fazer essa diferenciação, né? A gente tem que olhar para cada caso dentro da sua esfera de competência e com as particularidades, com os atos normativos que regem aquela atuação. O judiciário tende a ter uma solução mais global, tentar abarcar de uma forma genérica, não genérica, mas assim, que atenda a todos. Então, a gente tem essa dificuldade também de especificar. Então, como o Salmeirão falou, essa gestão na Procuradoria, a partir da entrada do André, tem tido uma preocupação muito grande em ter esse diálogo aberto, não só com as áreas internas do CAD, mas também com os advogados. A gente está sempre aberto a receber, participar de reunião, participar de discussões sobre os temas da nossa atuação. E, obviamente, o objetivo final é sempre trazer segurança jurídica e prestar esse serviço da melhor forma possível. Perfeito, Carolina, obrigada. O Renê está com a mão levantada. Sim, Renê, vou te pedir para comentar e depois a gente tem duas perguntas aqui no ótimo. Q&A que eu vou colocar para a gente poder encerrar por causa do horário. Legal. Obrigado, Ana. Não, dois comentários aqui. O primeiro é, de fato, louvar a iniciativa, né? O doutor André, quando esteve conosco lá no ano passado, no início da gestão dele, comentou efetivamente que um dos trabalhos seria exatamente trabalhar junto com superintendência, com o tribunal, para fins de uniformização de entendimento e tal. Então, a gente vê com muito bons olhos esse trabalho sendo concretizado, né? E aí, no seu gancho, Felipe, na questão, obviamente, estamos acompanhando aí a questão do caso do RH, sem entrar em questões específicas, mas acho que é bastante salutar que a SG tenha ali, não só no momento da instauração do PA, já feito um filtro em relação às empresas que estavam já numa situação de prescrição, justamente para não onerar determinadas empresas a ficarem num processo administrativo que a gente sabe que tem várias implicações, né, de contingenciamento e de imagem, etc. Então, acho que
essa clareza de posicionamento, ela é muito bem-vinda e, obviamente, que isso foi de alguma forma notado ali na condução ali daquele começo de caso. Mas fechando aqui, eram comentários, não uma pergunta. Obrigado, Ana, Patrícia, Ricardo. Obrigada, Renê. Doutor Antônio também está com a mão levantada. Exatamente. Dar um destaque do que nós fizemos conseguimos coletar desse levantamento que nós fizemos, e principalmente do que já foi abordado aqui pelo próprio Felipe, né? Ele trouxe a questão assim do stand probatório, né? Que é algo que não pode ser simplesmente alijado da análise dos prazos prescricionais. E é interessante que nós temos algumas decisões no sentido de que a ausência de prova direta do último ato praticado por um representado não afasta aí as provas, a consideração das provas indiretas, né? Que pode remeter a uma continuidade da conduta, né, como nós bem sabemos, ao momento posterior à data desse último ato documentado, né, e o que acaba adiando o início do prazo prescricional. Isso nós verificamos com bastante frequência aí nos casos de infrações de cartel. E também decisões bastante relevantes para nós, no sentido de que é aplicável indistintamente aos casos de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, o disposto nas leis 9.873 e 12.529, né, que versam exatamente sobre a interrupção da prescrição. Isso afasta aí as alegações de que somente a instauração do processo administrativo ou a notificação dos representados interromperia aí o prazo prescricional da própria pretensão punitiva. E outras decisões bastante interessantes também é que, em caso de processos conexos, e isso é bastante comum, como nós sabemos, no CAD, né, em decorrência do desmembramento de processos originários, tem sido compreendido pelo Judiciário que as diligências adotadas em um dos processos aproveitam para a interrupção do prazo prescricional trienal dos processos conexos. Isso é bastante valioso, porque nós sabemos que, às vezes, a investigação em relação a um processo desmembrado depende muito dos atos probatórios que ainda estão sendo produzidos lá no processo originário. E por fim, acho que eu só comentaria que temos ainda decisões que realmente chancelam o entendimento do CAD de que a celebração do acordo de leniência é apta à interrupção da prescrição da pretensão punitiva, porque exatamente importa em apuração dos fatos, são atos inequívocos de elucidação dos fatos investigados, né? Então, eu acho que havia outros destaques aqui, mas eu acho que esses são os que realmente valem a pena ser ditos aqui, e decisões que nós identificamos nessa coletânea, nessa pesquisa que nós fizemos de decisões judiciais exaradas em relação ao processo administrativo sancionadores do CAD. Obrigada, doutor Antônio. Não, todos esses pontos são muito relevantes, inclusive deixo aqui, se tiver mais algum ponto que o senhor queira trazer, pode ficar à vontade para colocar, tá? Ok. Até agora, a gente tem duas perguntas no Q&A aqui, que foram por escrito. Acho que uma delas já está respondida, mas vou colocar aqui só porque ela é direcionada aqui. O doutor Felipe já colocou a opinião pessoal dele, mas ela é direcionada para a Procuradoria, então vou colocar para o doutor Antônio e para a doutora Carolina, que é uma pergunta da Amanda Taide sobre o termo inicial de prescrição ser o marker em alguns dos casos que foram analisados pelo grupo de trabalho, né? E a pergunta dela é se há uma posição da Procuradoria sobre o tema. Ainda não teve um posicionamento da Procuradoria sobre esse tema. Então, eu não vou adiantar nenhuma opinião pessoal,
porque como essa análise, né, embora que a gente esteja no âmbito da discussão acadêmica, mas como essa análise ainda não foi aprofundada, nesse momento eu acho que é um pouco, não é o momento apropriado para trazer esse tipo de discussão. Perfeito, Carolina, obrigada. Doutor Antônio, algum acréscimo? É uma matéria ainda que está sendo discutida internamente, eu acho que ainda a gente não consegue ter um posicionamento, né, claro a respeito desse assunto. Ah, ótimo. E, doutor Felipe, fique à vontade também se quiser comentar, mas eu acho que você já passou aqui seu comentário pessoal também, então acho que está claro. Eu escrevi ali a opinião pessoal, mas enfim, é algo que vai ser discutido no âmbito da Procuradoria do Tribunal, e obviamente vai ser referência para essa SG. Perfeito. E a gente tem outra pergunta da Vivian Fraga, em que ela parte das observações feitas pelo Dr. Felipe, né, no sentido de que a prescrição deve ser analisada sob uma ótica sistêmica da Lei de Defesa da Concorrência e considerando que a prescrição por si só já é um instituto de grande complexidade, como fomentar no judiciário essa compreensão mais integrada e sofisticada do tema, e especialmente no contexto concorrencial. E aí ela complementa, mais precisamente, até que ponto essa construção sistêmica seria uma compreensão integrada atribuível ao judiciário, já que a sua aplicação no contexto concorrencial exige uma leitura que vá além dos parâmetros tradicionais. Eu até falei sobre isso um pouco, né, dessa dificuldade que às vezes a gente tem de dar uma completa compreensão da situação para o judiciário, mas, paralelamente à atuação voltada para o assessoramento da SG e do tribunal, também tem sido feito um processo muito grande de aproximação com o Poder Judiciário, de recorrentes despachos. O doutor André e a Bruna, que é a coordenadora de contencioso, além dos outros colegas que atuam no contencioso, têm feito esse esforço de estar mais presente e de tentar ressaltar mesmo, né, essas particularidades que a lei traz. Perfeito, doutora Carolina, obrigada. Bom, a gente já passou aqui 10 minutos do nosso tempo. Queria agradecer essa discussão, agradecer a Patrícia, novamente a todo o grupo de trabalho que fez um trabalho relevante aí de levantar com base nos dados públicos o que a gente tem em relação a julgados do CAD. Agradecer a disponibilidade e parceria aí constante, né, para tentar sempre aprimorar aí essa discussão para se disponibilizar aqui para o debate, doutor Felipe, doutor Antônio, doutora Carolina. A gente sabe que é um tópico aí muito relevante, que tem várias nuances, né? Então, claro que a gente não ia conseguir abordar tudo aqui em uma horinha, mas foram pontos muito relevantes. Eu acho que tanto do lado da SG, né, a gente ter essa sinalização que a gente já vê no trabalho de vocês na prática, mas que é essa busca constante aí por aprimoramento, por se questionar se esse é o caminho certo, né, e ao longo do tempo, né, doutor Felipe, como que isso vai se aplicando, então, um agradecimento aí especial, porque a gente sabe que tem muito empenho nesse trabalho de vocês, e a gente vê isso nos casos. E agradecer também à doutora Carolina e ao doutor Antônio por trazerem essa visão né, privilegiada com relação aos julgados dos tribunais e ao posicionamento da Procuradoria. Que sem o olhar de vocês, a gente aqui acabaria ficando no escuro com relação a alguns pontos que são realmente inacessíveis, até por confidencialidade dos casos, né? Patrícia, muito obrigada por ser a voz do grupo de trabalho e trazer aí todos esses pontos aí que eles conseguiram levantar, viu? Imagina, obrigada a você, Ana. Quero deixar aqui também meu agradecimento a todos. Prazer participar dessa conversa
e tenho certeza que, na verdade, foi só a primeira, talvez, de muitas. Acho que deu para ver que a gente tem, né, potenciais novidades aí, ideias boas e novas do Felipe, então tenho certeza que ainda teremos muitas conversas. E, mais uma vez, agradecer também a todo o grupo que tornou possível esse debate. Bom, muito bem. Então, em nome do Comitê de Concorrência, eu também quero agradecer imensamente doutores Felipe, Carolina, Antônio, pelo excelente debate aqui, as minhas amigas, colegas Ana Bate e Patrícia, foi ótimo aqui ouvi-los todos, né? Novamente parabenizar todos que participaram desse GT, né? Super relevante, a gente fica muito feliz no IBRAC de não só produzir esses trabalhos, mas ter a ocasião de discuti-los publicamente, especialmente com interlocutores super qualificados e importantes na discussão, como o CAD, né, a SG, a Procad. Agradecer novamente ao procurador-chefe André Freire por ter não só liderado a Procuradoria, né, o envolvimento da Procuradoria nessa discussão, mas também participado, né, colocado a Procuradoria, né, para participar dessa conversa conosco, e a todos aqui que acompanharam esse webinar, né, e também enviaram perguntas. Ficamos muito felizes aí, tivemos uma participação super alta, né, com picos aí de mais de 100 pessoas presentes aí acompanhando a discussão. Então, muito obrigado a todos, excelente resto de sexta-feira, excelente final de semana. Presidente René, muito bem. Tema encerrado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a Obrigado. todos. Obrigada, e a gente fica à Tchau. disposição para outras conversas. Muito Obrigado, legal. doutora Carolina. Obrigada, Carolina. Até logo.